Meus irmãos, nós vamos nesse instante partir para o estudo da palavra do Senhor. Deus vai nos dar um novo tempo para nós ouvirmos a sua palavra, entendermos a sua palavra na mediação do Santo Espírito do Senhor e nos deleitarmos na sua palavra. Nós vamos iniciar aqui nesse espaço de tempo, na verdade, continuarmos o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos abrir no capítulo 1 de Timóteo. Essa é uma epístola que nos fala bastante de igreja, nos ensina a ser igreja e que também nos ensina a cuidar da igreja do Senhor. Hoje nós vamos meditar ainda no capítulo 1, nós vamos completar a leitura, na verdade, o entendimento e a aplicação do capítulo 1, a partir do verso 12 e vamos até o verso 20. Esse é o trecho da palavra de Deus que nós meditaremos nessa noite. É um ditado que diz que é ruim com ele, pior sem ele, é o estado desse meu óculos hoje. Ele arranhou aqui uma das lentes, mas é pior sem ele mesmo. Muito bem. Tiago é no domingo. 1 Timóteo, no capítulo 1, dos versos 12 a 20. A graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo e o bom combate. Ok? 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 20, assim nos diz. As palavras do apóstolo Paulo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, se encontram, melhor dizendo, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. E Deus, irmãos, por sua graça, nos dê a compreensão e também a obediência à sua palavra. Amém. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu conheço igrejas que se valoriza de forma
muito demasiada os testemunhos nos cultos. Nós presbiterianos temos resistência com testemunhos. Na verdade, nós temos desconfiança. Porque se o testemunho deveria ser a história da graça de Deus vencendo o pecado de um homem, se torna muitas vezes, irmãos, uma fala que é autocentrada. Muito mais autocentrada, onde muitas vezes é destacado muito mais as decisões da própria pessoa do que o poder, a graça e a misericórdia de Deus. Mas o testemunho, irmãos, ele tem um papel importantíssimo na fé. E Paulo, ele aqui, nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele vai nos dar um testemunho. E ele até registra esse testemunho aqui para nós. E a gente pode ver isso, especialmente quando a gente examina o livro de Atos dos Apóstolos. E eu gostaria que nessa noite nós nos debruçássemos numa pequena autobiografia espiritual que Paulo ele vai nos entregar e aprendermos aqui com o apóstolo Paulo em como testemunhar e o que testemunhar. Vamos ao texto, vamos lá. Ele abre esse texto, irmãos, com uma palavra de gratidão. Ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou. O que é transbordar? Vamos lá. Digamos que eu tenho essa água aqui. Aí eu vou enchendo. Se eu encher muito, o que vai acontecer? Transbordar. A vida do apóstolo Paulo, quando ele diz isso daqui, ele diz que transbordou sobre ele, foi muito mais do que o que ele podia imaginar. Transbordou sobre ele o quê? A graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, eu penso que a vida cristã, ela pode ser resumida em duas palavras: graça e gratidão. Aqui está o resumo da vida: graça e gratidão. Graça é o quê? Favor o quê? Merecido. E gratidão é a marca do cristão. O apóstolo Paulo mesmo diz, né? Em tudo, é graças. Graça e gratidão, irmãos. E Paulo está sendo grato a Deus por causa da graça de Deus. E ele abre o seu testemunho dizendo o seguinte: aconteceu comigo o que ninguém imaginaria que pudesse acontecer. Ele diz aqui: eu era um homem blasfemo e Deus me deu fé em Cristo Jesus. Eu era um homem violento e Deus me deu amor pela sua igreja. Eu era um homem em que era inimigo de Deus e inimigo do povo de Deus, da igreja de Deus, e Deus me fez amigo da igreja. Eu era um perseguidor dos cristãos e Deus me fez um pregador do evangelho. Como é que isso aconteceu, irmãos? A graça de Deus se manifestou na vida do apóstolo Paulo.
Então, eu quero que a gente grave o primeiro princípio do estudo dessa noite, é que a graça de Deus, ela é maior do que o meu pecado e o meu passado. A graça de Deus, ela é maior do que o meu pecado e o meu passado. Paulo, irmãos, ele está extremamente surpreso com a visita da graça de Deus na sua vida. Ele não esperava isso. Por isso ele diz: eu sou grato a Deus, porque Ele me deu duas coisas. Me deu salvação e me deu serviço ao mesmo tempo. Me deu salvação e me deu apostolado. Ele não somente me salvou, nas palavras do apóstolo Paulo, mas ele me comissionou a salvar outras vidas. Daí a gratidão do apóstolo Paulo por essa graça de Deus que vence qualquer pecado e qualquer passado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E aqui eu quero que a gente faça a leitura correta do texto, irmãos. Porque Paulo, ele não vai ser apóstolo porque Deus viu nele fidelidade para isso. Não é isso que a gente deve ler. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Deus, irmãos, foi que deu essa fidelidade a Paulo. E depois de dá-la, pois que Deus deu essa fidelidade a Paulo, é que o apóstolo Paulo ele foi qualificado para o ministério. Corre entre nós, irmãos, e eu gostaria muito que os irmãos entendessem isso, nós entendêssemos, porque já há muito tempo mesmo, corre entre nós uma ideia de voluntariado na igreja. Que a igreja ela deve viver de pessoas que se tornam voluntárias. Mas eu quero corrigir isso nessa noite dizendo o seguinte: a igreja ela não vive de voluntários, a igreja ela tem servos de Deus. A igreja ela vive de servos. Nós não somos voluntários, irmãos, nós somos servos. E nós somos servos de Deus, do Senhor da igreja. Por isso que nós servimos a Deus. Nós somos servos de Deus e ninguém aqui é desqualificado para esse serviço. Ninguém. Portanto, que ninguém aqui ache que está sendo virtuoso porque não cobra nada da igreja, faz tudo de graça, é voluntário. Não. Eu e você, todos nós, somos servos. E é assim que Paulo se via. É dessa forma que Paulo se enxergava. E ele era grato a Deus pela oportunidade de servir a Deus. Coisa maravilhosa, né, irmãos? E ele sabia que ele servia a Deus por causa de dons naturais ou dons adquiridos. Não, ele serve a Deus porque Deus, na sua graça, resolve dizer: este será para mim um instrumento de salvação para os gentios. Como de fato foi. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, olha só, que antes da graça, noutro tempo, era blasfemo, era perseguidor e era insolente. Mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Na verdade, irmãos, Paulo pensava que estava agradando a Deus fazendo o que fazia, né? Perseguindo a igreja,
e a Cristo. Era, na verdade, como ele diz até aqui mesmo, incredulidade e ignorância. Por isso ele coloca isso daqui. Mas não é a incredulidade, a ignorância, irmãos, que tornam Paulo merecedor da misericórdia de Deus. Não, pelo contrário. Ignorância e incredulidade descreve exatamente, irmãos, ou descreve, né? O estado terrível da alma do apóstolo Paulo, a terrível condição espiritual do apóstolo Paulo. E essa terrível condição espiritual é que o torna qualificado a ser alcançado pela graça de Deus. O que você tem para merecer a graça de Deus, irmãos? O que nós temos para merecer a graça de Deus? Nós temos uma coisa, o pecado. Parece até paradoxal, né? Mas a única coisa que nos faz que tenhamos a graça de Deus para conosco chama-se pecado. Exatamente porque Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, nós merecemos a condenação. Mas Deus nos dá exatamente aquilo que nós não merecemos: perdão, redenção, salvação. Merecemos a condenação, mas Deus nos dá exatamente o oposto: perdão, redenção, salvação, vida eterna. Então, antes da graça, irmãos, o texto diz, né? Antes da graça alcançar o apóstolo Paulo, Paulo era um homem o quê? O texto mostra: blasfemo, perseguidor e insolente. Mas Deus, vendo essa terrível condição espiritual em que Paulo se encontrava, onde os sintomas piores da sua alma eram incredulidade e ignorância, Deus foi misericordioso com o apóstolo Paulo. Deus foi gracioso com o apóstolo Paulo. E se Paulo ele transbordava de ódio, se Paulo ele transbordava de insolência, irmãos, se Paulo transbordava de violência, Deus transbordou graça na vida do apóstolo Paulo. A torrente da graça de Deus foi para cima do apóstolo Paulo, dando a Paulo não somente o apostolado, mas dando a ele, acima de tudo, a salvação em Cristo Jesus. Porque ele diz aí no verso 14, olha só: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Deus deu-lhe fé e Deus deu-lhe amor. Algo que antes ele não tinha. E Deus imprimiu na mente, no coração, no ser e na vida do apóstolo Paulo. O que antes ele não tinha. Então, meus irmãos, o primeiro princípio que a gente aprende nessa noite é exatamente este: a graça de Deus é muito maior do que o meu pecado e o meu passado. Se não fosse assim, o próprio apóstolo Paulo não teria registrado lá em Romanos, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a graça de Deus, irmãos, ela é muito maior do que o meu pecado e o meu passado. O meu pecado e o meu passado, irmãos, ele não me desqualifica para a salvação em Cristo Jesus. Pelo contrário, me faz candidato para ser um salvo por meio da pessoa de Cristo Jesus. Está claro isso, irmãos? Ficou alguma dúvida? Não? Vamos avançar então. A seguir, o apóstolo Paulo diz um dos versículos mais doces e mais seguros da Escritura. Ele diz aqui, verso 15: fiel é a palavra. Essa palavra que está aí em suas mãos, ela é fiel, porque o autor dela é fiel.
Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E que palavra é fiel? E ele mostra que Cristo Jesus veio ao mundo em encarnação. Cristo Jesus veio ao mundo com que propósito? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, irmãos, ele está nos dizendo, não é que ele foi nos arquivos policiais da época, tá? É como se ele tivesse dito, tá, vamos aqui, vamos ver quem tem a ficha mais suja. Está aqui a ficha mais suja, mas eu sou pior. Não, Paulo não fez isso não. Não foi isso que ele fez não, irmãos. Ele está dizendo que o que ele fez contra o Senhor Jesus e contra o Evangelho leva-nos a uma convicção de que ele é o pior dos piores. Ou foi, né, no caso. Subjetivamente, essa é a condição em que o apóstolo Paulo se via. O pior dos piores foi alcançado pela graça de Deus. Você já parou para pensar nisso? Se a gente fosse olhar para o cenário hoje, né? Os muçulmanos, Putin, Hitler, a gente pode olhar, não tem salvação, cidadão desse não. Ouve para Paulo, irmãos. Pode haver para aquele a quem aprover ao Senhor. E Paulo mostra isso daqui. Exatamente isso. O pior dos piores foi alcançado pela graça de Deus. Eu e você fomos alcançados pela graça de Deus. E ele está nos dizendo, irmãos, para nos motivar e também fazer com que nós aceitemos o Evangelho da graça de Deus. Aceitem o Evangelho. Quem quer que você seja, o estado em que você esteja, o que você tenha feito na sua vida, qualquer que tenha sido o seu passado. E Paulo diz, eu posso dizer através do meu próprio testemunho, que ninguém mesmo está além do alcance da misericórdia e da graça de Deus. Ninguém. Fiel é a palavra. O Evangelho é uma mensagem, meus irmãos, séria. O Evangelho é a mensagem mais séria deste mundo. Mais séria mesmo. O Evangelho é uma palavra fiel. E porque ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. A gente não pode aceitar qualquer palavra, mas a gente precisa aceitar a palavra que vem de Deus. Fiel é a palavra. Eu e você, nós podemos aceitar o Evangelho. Porque o Evangelho é a verdade de Deus. É a verdade sobre Deus e a verdade sobre nós. A verdade sobre o plano de salvação de Deus. A nossa redenção. Portanto, irmãos, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo. Como é o nome dessa frase? Cristo Jesus veio ao mundo. Encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, né, como unigênito do Pai. Que Cristo Jesus veio ao mundo. E por que ele se encarnou? Por causa da redenção. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores. Essa é a razão, irmãos, pela qual Deus se fez carne. Essa é a razão. Para ser o nosso Redentor. Para salvar os pecadores. E aí Paulo diz, né? Dos quais
Eu sou o principal. Paulo estava dizendo o seguinte: eu fui salvo. Ninguém esperava. Nem eu esperava. Nem eu. Mas Deus me salvou. Porque ninguém está fora do alcance da graça de Deus. A graça de Deus, ela é poderosa para perdoar todos os meus pecados e todo o meu passado. Fiel é a palavra. Todos nós deveríamos memorizar esse versículo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Até aqui está claro, irmãos. Vamos à frente. Mas Paulo, irmãos, nessa sua autobiografia espiritual, ele soltou uma frase e também uma palavra muito interessante. Olha só o verso 16. Verso 16 ele diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo. Agora olha esse termo aqui: a sua completa longanimidade. Essa é a palavra, irmãos. A graça de Deus, ela não somente é poderosa para perdoar os meus pecados e o meu passado, mas a graça de Deus, irmãos, ela faz uso da ilimitada paciência de Deus, que é um atributo de Deus. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. A graça de Deus, irmãos, ela faz uso da ilimitada paciência de Deus. Deus poderia, irmãos, Deus poderia mesmo. Deus poderia fulminar o apóstolo Paulo no instante. Ele poderia fazer isso. Exatamente pelo que Paulo vinha fazendo. Abra sua Bíblia, por favor, aí no livro de Atos, no capítulo 7. 7 e 8. Vamos ver o que Paulo fazia de uma maneira mais descritiva aqui. Capítulo 7, a partir do verso 58. Atos, capítulo 7, a partir do verso 58. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso 58. Diz assim: ó. E lançando-o fora da cidade, com respeito a Estevão, né? E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado o quê? Quem era esse Saulo? Paulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E serviço de modelo, né? De modelo a condição de crer para a vida. E Saulo, olha só, agora o capítulo seguinte. E Saulo consentia o quê? A sua morte. A primeira perseguição à igreja naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, o quê? Assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os aonde? Assim era Paulo, irmãos. Assim era o apóstolo Paulo. Como os muçulmanos que nós conhecemos pela mídia, né? Assim era o apóstolo Paulo. Do mesmo jeito. Da mesma forma.
E Deus poderia ter fulminado esse homem. Poderíamos, mas não. Deus foi paciente com Paulo. Porque Deus estava sendo gracioso com o apóstolo Paulo. E ele diz: mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim, agora voltando lá, para o texto de 1 Timóteo, o principal é evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Meus irmãos, nós pensamos muito em Paulo como um modelo para um cristão, mas o Paulo é um modelo para o não cristão também, na sua conversão. Porque o principal, o texto diz, né? O principal experimentou a paciência de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Tudo isso, irmãos, todo esse testemunho de Paulo, ele vai desembocar em louvor a Deus. Olha o que está registrado aí no verso 17. Ele diz assim, assim, a glória não é para mim, né? Ele poderia até dizer, né? O maior plantador de igrejas, o maior missionário. Mas a glória é para quem? Ele diz, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vida cristã, meus irmãos e irmãs, é graça e gratidão. Aqui está a gratidão. Aqui está exatamente a gratidão nas palavras do apóstolo Paulo. Uma gratidão, irmãos, que ela não se expressa aqui numa lista de atributos de Deus, mas ela se revela aqui numa descrição de quem Deus é para o apóstolo Paulo, de quem Deus representa para o apóstolo Paulo. Para Paulo, ele não está fazendo aqui só teologia, ele está fazendo uma doxologia, um louvor a Deus. E ele diz: tudo isso aqui aconteceu comigo, tudo isso, por causa do Rei eterno. E veja aí como é que está a palavra Rei na sua Bíblia. Está com que é Rei? Maiúsculo. Porque este Rei não é qualquer Rei, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo isso aconteceu comigo por causa do Rei eterno, por causa do Rei imortal, por causa do Rei invisível, por causa do Deus único. A Ele seja dada a honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu acho que quando Timóteo leu isso, ele disse amém. Eu acho que quando a igreja de Éfeso leu isso, a igreja também disse amém. E nós também devemos dizer amém. Porque, irmãos, Deus de fato é tudo isso para nós. Ele é tudo isso para nós, irmãos. Todos os atributos de Deus são revelados para nós. Não no sentido de que Ele está transmitindo para nós, mas no sentido de que são atributos que estão a serviço do seu povo. São atributos de Deus para o seu povo. Para o seu povo. Deus é este Deus para nós, irmãos. Ele é o Rei eterno. E eu pergunto nessa noite, né? É Deus quem realmente está reinando a nossa vida, no nosso coração, irmãos? Ou será que são outros valores? Ele é imortal, ele é invisível, ele é único. Por isso que ele merece a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Eu pergunto, irmãos, lá no céu,
Você vai agradecer que você foi casado com fulano de tal, porque teve tal filho, porque trabalhou em tal empresa, porque conquistou tal concurso? Não, irmãos. O que a gente vê lá no livro do Apocalipse, né? Você vê louvor ao Cordeiro que foi morto, que era, que é e que há de vir. E a graça, irmãos, a graça é o grande tema dos céus. O grande tema. A gratidão é também o grande tema dos céus. Vai para os céus, irmãos. Vai para os céus em nossa vida, essas duas palavras. Graça, chegamos lá pela graça de Deus, e gratidão. Porque lá seremos eternamente gratos ao nosso Deus. Quem é esse Deus para mim e para você? Que o texto mostra. Ele é eterno, ele é imortal, ele é invisível e ele é o Deus único. Esse é o seu Deus, irmãos, e não há rivais. Não há rivais, porque ninguém tem esses atributos em toda a criação. Eu gosto muito daquele cântico de Márcio que diz: Deus, somente Deus. É lindo aquele cântico. Expressa grandes verdades. Este é o nosso Deus, irmãos. Porque Ele é eterno e imortal, você tem vida eterna nele. Porque Ele é invisível e é um desafio, né? Crer num Deus invisível, mas Ele é invisível porque Ele é Deus. Ah, ele não tem contornos, ele não tem limites. Ele é espírito. É melhor adorar um Deus invisível do que adorar um Deus visível, irmãos. E ele é único. Não há rivais. Irmãos, você vê Paulo autocentrado nesse testemunho? Não vemos. Você vê Paulo se gloriando na posição dele? Não vemos. Você vê Paulo sempre mostrando a sua total dependência do Senhor e glorificando e exaltando sempre a Deus. Sim. Diferente dos testemunhos que vimos nos dias de hoje. Né? Bem diferente. Finalmente, irmãos, Paulo ele vai nos ensinar que é a graça de Deus que nos faz perseverantes na fé. Olha só, você não deixa de precisar da graça de Deus porque você recebeu o dia. Você vai, eu e você, nós vamos continuamente depender da graça de Deus. Continuamente. Paulo, ele dizia, né? Pela graça de Deus é que eu sou o que sou. Era isso que Paulo dizia, né? Pois bem, Paulo ele vai nos ensinar, irmãos, que é esta graça que torna a ele santo e perseverante na fé neste mundo. Por isso ele diz a Timóteo aqui, ó, a partir do verso 18: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Meus amados irmãos e irmãs, você, sem sombra de dúvida, você é um soldado do exército de Deus. As pessoas às vezes não gostam, não apreciam essa linguagem bélica, né? Há tantas guerras nesse mundo, né, irmãos? Estamos cansados de guerra. Abandonemos esses hinos, né? Que pendão real e por aí vai. Mas nunca se esqueça de que você é um soldado do exército de Deus.
e você está envolvido em uma guerra espiritual, em que essa guerra, Deus deu um nome para ela: bom combate. Só essa guerra, irmãos, é que vale a pena. O bom combate da fé. É só essa guerra que vale a pena. Você não pode ser nem um mau combatente e nem se envolver em mais guerras que não seja essa. Quando é que você é um mau combatente? Quando você deixa de lutar com essas duas armas: a fé e a boa consciência. É o que o texto nos aponta, né? Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. A consciência de que ele foi chamado para o ministério, né? Ele vai manter o quê? A fé e a boa consciência. Em outro momento, o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo, né? Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Manter a fé e a boa consciência, irmãos. Meus amados irmãos, quando a gente perde essas duas coisas, a gente naufraga. A gente vai naufragar. Por isso que o texto diz aí, né? Que a gente naufraga na fé. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Você tem que ser um bom soldado, mas você também tem que ser um bom marinheiro. Mantendo a fé e a boa consciência. Ou seja, irmãos, não adianta só crer. É preciso viver. Viva o que você crê. E são essas coisas que impedem que o inimigo nos acuse de duas coisas: a incredulidade e a culpa. E a culpa. Que são armas mortais, irmãos, que Satanás usa contra nós, né? Contra o testemunho cristão e contra o serviço cristão. Manter a fé e a boa consciência sempre juntas, sempre unidas, sempre ligadas umas às outras. Tá ligado, né? Falou, ligada também? Sempre ligadas, tá? Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Calvino, irmãos, ele dizia que a má consciência é a mãe de todas as heresias. A má consciência ela é a mãe de todas as heresias, ou seja, a heresia muitas vezes ela é criada para justificar pecados, para racionalizar erros, justificar os meus maus comportamentos. Por isso que Paulo diz aqui a Timóteo: mantenha a fé, mas também mantenha a boa consciência. Porque se você rejeitar a boa consciência, a vida ética, moral, você vai naufragar na fé. Ou seja, a imoralidade, irmãos, é a causa do naufrágio espiritual de muita gente. De muita gente mesmo. E Paulo diz que 2 membros dessa igreja aqui naufragaram na fé porque perderam a boa consciência: Himeneu e Alexandre. E Paulo, aqui na sua autoridade apostólica, ele está entregando esses homens a Satanás. A Satanás. Para que esses homens experimentem exatamente o castigo e talvez, assim, esses homens possam deixar de blasfemar e sejam recuperados. E Paulo está nos dizendo, irmãos, é que nós não podemos viver sem a graça de Deus. Não há vida sem a graça de Deus. A graça de Deus está no começo, no meio e no fim da jornada da nossa vida.
É essa graça, irmãos, que nos mantém firmes na fé, perseverantes na fé. É essa graça, irmãos, que nos habilita a lutar pelo Evangelho. E é essa graça que justifica a disciplina na vida da igreja. A disciplina, como dizia Lutero, irmãos, ela é medicinal. E é mesmo. Porque o objetivo da disciplina não é ferir, é curar. É exatamente proporcional à cura. E Paulo está nos dizendo, irmãos, que momentaneamente aqui ele expôs esses dois irmãos ao mundo. Eles iam perder a comunhão dos santos, eles iam ser privados da igreja, eles iam ser expostos ao mundo. E na linguagem de Agostinho, né, ele dizia: o mal será curado por aquele que é o mal. Deus soberanamente, de forma sábia, usa os instrumentos do mal para o bem. Assim como Jonas, né? Lembra da história de Jonas, né? Jonas foi jogado para fora do navio e Jonas perdeu o conforto do navio. Estava lá confortável. Foi jogado para fora, perdeu o conforto do navio. Fora do navio, o que Jonas experimentou? Arrependimento. E a partir do arrependimento é que Jonas fez o quê? Se voltou para Deus. O papel da disciplina, irmãos, é que este irmão faltoso, quando ele viesse e venha experimentar a disciplina, ele se volte arrependido para Deus e se volte para a igreja do Senhor, para o meio do povo de Deus. Esse é o papel da disciplina. Meus irmãos e irmãs, eu encerro o nosso estudo dessa noite dizendo que nós estamos mesmo, nós estamos vendo, irmãos, pecadores que se dizem santos. E infelizmente está cheio desses na sociedade e na mídia, né? Pecadores que se dizem santos. E aqui no texto estudado, melhor dizendo, nós temos um pecador, na verdade nós temos um santo que se apresenta como o pior dos pecadores. Porque vida cristã, irmãos, é exatamente essa honestidade com Deus. Eu e você reconhecermos: eu sou um santo pecador, um pecador santo. Eu preciso depender diariamente da graça de Deus. Eu preciso abandonar todo orgulho, toda vaidade e me colocar nas mãos de Deus, como totalmente dependente dele. Essa graça, ela me salvou. Essa graça, ela me sustenta. Tudo é graça. Tudo é graça. E tudo deve se tornar gratidão. Não somente com cânticos, mas com a própria vida. Que eu e você, irmãos, nós possamos louvar a Deus pela sua graça. Que eu e você, nós possamos viver pela graça de Deus. Que eu e você, nós possamos proclamar e propagar essa graça de Deus. E que eu e você possamos adorar a Deus por causa da sua graça. E não é qualquer graça, mas por causa da sua maravilhosa graça, como muitas vezes nós entonamos aqui. Que Deus nos abençoe, nos dê a compreensão e a aplicação da sua palavra. Amém? Está claro, irmãos? Vamos colocar de pé? Vamos ter uma palavra de oração. Gratidão, louvor a Deus.